Olá, sou a Janaína Maia, trabalho com eventos e hoje eu estou aqui para te ajudar com a sua festa de casamento. Para isso eu separei várias dicas. Me acompanha! Eu vou listar para vocês agora os 12 tópicos que eu criei para direcionar e ajudar a selecionar esses itens, tá bom? São eles: a localização física do espaço, o número de pessoas, a cenografia, que é o estilo do local, os ambientes, se os ambientes são fechados, abertos, se tem área agramada, a infraestrutura para você, para o seu conforto, para o buffet, para o som, enfim, eu vou detalhar direitinho. O tratamento acústico, se o local tem esse tipo de tratamento, a ventilação, se o local tem ventilação adequada, é aberto, é fechado, tem ar-condicionado, o estacionamento, se o local oferece estacionamento, segurança, que também é muito importante, se não tiver tem como, tem itens que se não tiver tem como a gente adaptar e tem itens que são mais complicados. A acessibilidade, que é muito importante, não só para deficientes físicos, como também para as pessoas mais velhas. O custo-benefício, que é um dos itens mais importantes, eu vou deixar ele para o fim. E as restrições, é saber se o espaço que você está escolhendo tem muitas restrições. Enfim, eu separei esses 12 tópicos e agora a gente vai explicar um por um o que seria cada um, e você, dentro desses tópicos, vai escolher o que é melhor para você. Não existe um salão que seja melhor para todas as pessoas, com certeza. Existe sim um que é o melhor para você noiva que decidiu casar com aquele noivo, com aquela família, naquela estrutura. Então, provavelmente, este local é único para você e pessoas que pensam como você. Sobre a escolha do local físico, né, o endereço mesmo de onde vai ser, a região de onde vai ser, tem vários pensamentos para você fazer junto com seu noivo, junto com a sua família. Primeiro, você vai casar no mesmo local do evento ou não? Você é tradicional, você vai casar numa igreja. Então, senão você vai ter dois problemas para decidir. Você vai ter dois endereços para escolher e que esses endereços sejam próximos. Hoje eu acho que o deslocamento máximo deve ser de uns 30 minutos, considerando que o trânsito da cidade à noite é tranquilo, te dá aí uma liberdade boa de distância, mas sem que seja uma coisa muito diferente. Se você optar por um local de difícil acesso, como um sítio ou como uma outra cidade, né, tá muito na moda agora os eventos fora da cidade, você opta por locais que você faça a cerimônia junto. Porque imagine você deslocando o convidado para uma outra cidade onde ele não conhece nada e ele tendo que descobrir dois endereços. O endereço do evento e o endereço da cerimônia. É complicado e é uma coisa que dá para ser evitada. Outro item é saber de onde vêm os seus convidados. Seus convidados estão vindo muito de fora, estão vindo de outros estados, de locais onde não conhecem a cidade de onde você escolheu para fazer o evento. Você não deve escolher um local de difícil acesso neste caso, principalmente um lugar que não tenha internet. Porque hoje em dia todo mundo faz busca no Google, todo mundo usa o Waze, pede Uber. Então assim, se você optou por um sítio, tenha claro no convite não só o endereço, como aquele antigo mapinha, porque infelizmente a maioria deles não vão pegar a internet. E assim, deixe claro para o seu convidado aonde é o local, passe o máximo de informações possível para você não ter gente perdida no caminho, né? Agora, se você está pensando numa coisa tradicional, que é uma cerimônia de casamento na igreja, seguida de um coquetel, de um jantar, ou de um evento padrão, que é o mais comum de acontecer dentro de uma cidade. Eu falo de Belo Horizonte, mas você pode estar em qualquer uma cidade, né, do Brasil. Aí você tem infinitas possibilidades, você tem muitas possibilidades e o que vai te nortear basta não ser só um endereço, porque você pode escolher perto da sua casa, perto da casa do seu noivo, mas você não vai conseguir
abranger todo mundo. Então, neste caso, o local seu passa a ser bem amplo, passa a ser a cidade. E você tem a cidade inteira para você escolher aonde é o seu local, aonde é o seu ambiente. O local físico, ele é importante para direcionar, mas poucas pessoas, tirando as que vão ficar perdidas no caminho, vão lembrar do trajeto ou do percurso que fez. Elas vão lembrar do espaço. Na escolha da região, do local, uma das coisas que vocês têm que ter em mente, que não vale a pena se preocupar, é moda. Moda é algo que passa, muda com o tempo, e eu tenho uma historinha para contar para vocês. Quando eu fui casar, tava muito na moda aqueles apliques de cabelo e flores naturais, fazendo cacho, né, quando você ia casar no campo, e uns apliques de ferros, umas rosas baixas e flores de tecido no cabelo. E eu fiquei chateada, meu marido é muito alto e eu me acho baixinha. Então eu queria ficar alta e só o sapato de salto alto não resolvia meu problema. Eu queria muito uma tiara e eu não achava tiara para alugar, porque não estava na moda, não era tendência na época. E aí a moça que fez o meu vestido, que hoje é uma excelente fotógrafa, chama Cristina Lima, ela me sugeriu, falou: Janaína, eu vou pegar para você umas peças antigas e a gente pode dar um banho nelas, quem sabe você gosta. E aí ela me mostrou essas peças e a gente deu o banho e eu casei com tiara. Logo depois, olha, não passou uns 2, 3 anos, as vitrines estavam lotadas de tiaras, as noivas estavam todas voltando com tiara na cabeça. Você já pensou se eu tivesse feito o aplique que eu não queria? Então assim, o local não preocupa com a tendência de moda, qual local que está na moda, qual local, qual região que está na moda. Preocupa com qual você gostou. Isso é que é realmente importante. Qual você gostou, porque é ele que vai estar no seu álbum, é ele que vai estar nas suas lembranças, é ele que vai estar na sua recordação, tá bom? Então segue essa dica e vamos pro próximo passo. Agora, gente, vamos falar sobre o número de pessoas. O número de pessoas que cabem no espaço é fácil você encontrar, geralmente tem escrito naquelas plaquinhas próprias do corpo de bombeiro, que o corpo de bombeiro exige, né, que é colocada. Ela é colocada por ambiente. Então, se você for olhar, por exemplo, um salão que tem vários ambientes, você pode ver às vezes 2 plaquinhas, você achar que é o público do total e não é. Geralmente eles calculam essa área só para ambientes fechados. Ambientes abertos não tem esse cálculo, ele é livre. Fica a seu critério, bom senso, calcular ali quantas pessoas que cabe. Também tem a questão do tempo, né, da chuva, do frio. Não é uma área que você pode contar com ela 100%. É uma área que você pode contar para fazer uma outra estrutura, uma montagem, mas você não pode contar para o seu público permanecer. Você tem que contar então as áreas fechadas. No cálculo das áreas fechadas, você vai fazer o seguinte cálculo. Você vai fazer o total do espaço das áreas fechadas. Então, por exemplo, o espaço tinha 3 ambientes, totalizou 400 pessoas no ambiente todo. Ali é um local excelente para um casamento para 200 pessoas. Por que eu falo isso? Porque quando você está fazendo um casamento, você usa muitos itens de decoração, muitos itens que são diferentes de outros eventos. O bombeiro, ele calcula por metro quadrado, então o cálculo dele é todo feito em limite de público, quanto que cabe ali dentro de público. E para ele não importa se é uma boate, se é uma confraternização, se é um casamento, se é um 15 anos. Ele não faz essa definição, porque os espaços podem ser multiusos. Eu posso ter uma boate que eu alugue para um evento. Então ele tem que calcular a capacidade máxima, que normalmente é um estilo boate, né? Todo mundo de pé, com pouquíssimos espaços para sentar, e aquilo que é pregado nessas plaquinhas. Você que é noiva não pode se basear por essa quantidade. Você vai ter mesas de grande porte, como a mesa de doces, as mesas de prato quente. Você fatalmente, no meio do decorrer das suas escolhas, você vai ver muitas coisas diferentes e vai querer acrescentar um cantinho mineiro, uma área japonesa, um spa para os pés, um lounge, uma área para as fotografias, né, dos pais, dos padrinhos.
Tem infinitas possibilidades e isso você só vai descobrir ao longo do tempo que você tiver escolhendo seus itens, que o cerimonial for te mostrando, que o decorador for te mostrando, que os outros profissionais forem te encaminhando. Então, o ideal é assim, calcule o seu público, dobre essa quantidade e passa a olhar um espaço com o dobro daquela quantidade. Se você tiver certeza que seu evento vai ser um mini, né? Um mini wedding, que está muito na moda agora, e você ter certeza que você não vai colocar muitos opcionais, mesmo assim, vale você deixar uma margem de segurança. Não faça nada na conta em relação a casamento. Primeiro, que mesmo que você tiver certeza que não você vai acrescentar nada, que você vai fazer uma festa bem básica, o casamento, ele exige mais espaço. Ele exige espaço para que o fotógrafo afaste para tirar as fotos. Ele precisa de espaço porque as pessoas, o público do casamento é um público diferente. Ele não é um público jovem, acostumado com locais lotados. Então, a dica do espaço é essa e ela é bem simples. Basta você escolher um espaço amplo com o dobro da capacidade dos seus convidados iniciais. E não vale contar 100% com as áreas abertas. O Brasil inteiro está super instável em termos de clima. Aqui no Sudeste, por exemplo, já tive chuvas em casamentos no mês de julho, calor no mês de agosto, frio no mês de março. Então, assim, as áreas abertas são excelentes para ambientações. Você cria espaços magníficos, mas não conte com ela em se tratando de público. E se você vai fazer o casamento no local, aí que você tem que tomar um cuidado redobrado, porque você tem que ver se esse local tem uma segunda opção para você estar transferindo esse público para a área fechada. Não feche local achando que depois você vai alugar um todo, achando que você vai fazer um fechamento e vai pagar baratinho, porque não vai. Os fechamentos são caríssimos, as coberturas são caríssimas e nem sempre fica bom. Claro que tem excelentes profissionais que vai deixar tudo maravilhoso. Tem gente que vai construir um salão do zero. Mas aí o custo é uma coisa que às vezes você não está imaginando, você não está nem sonhando com aquele valor. Então é simples, faça a escolha do espaço em termos de número de pessoas com segurança. Converse com quem já fez, veja as fotos. Outra dica é ver quantas pessoas cabem assentadas no local. Porque você, tendo esse número de pessoas assentadas, aí você já sabe que são pessoas que estão mais confortáveis no espaço, tá bom? Então a dica do número de pessoas é simples e também você continua com muitas opções em todas as cidades. A cenografia é um estilo, é um ambiente que você vai criar no seu evento. Então, assim, tem milhões de opções pro decorador tá fazendo o que você quiser. Mas se você tiver um pouquinho de maldade para estar escolhendo o espaço adequado, você vai gastar menos. Ou não, né? Você pode querer escolher um espaço super limpo, super básico, porque você quer investir muito e fazer uma montagem 100% personalizada. Também é uma excelente opção, né? É uma opção, porém é uma opção de custo muito alto. Não é viável para a maioria das pessoas. Então o ideal é você escolher um espaço que a cenografia que você escolheu encaixe naquele local. Aí tem inúmeras possibilidades, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, você sonhou em descer escadas maravilhosas, o seu casamento é muito tradicional, ele é clássico, você quer fazer uma estrutura mais voltada para o luxo. Se você não escolher um local que já tenha um mínimo de infraestrutura, de espelhos, lustres, essa escada física, você vai gastar muito dinheiro. Porque todos esses itens são itens caros, são itens que o aluguel, não só o aluguel, como a montagem deles é muito caro. Um lustre, por exemplo, o aluguel dele
chega a ficar em torno de R$1.000, R$1.500, porque tem a instalação desse lustre e às vezes tem a preparação de uma estrutura para eu estar colocando esse lustre no espaço. Então, se você está pensando em um tratamento tradicional, vale a dica, escolha uma casa que já tenha uma estrutura pronta. Eu vou estar colocando algumas fotos aqui de antes e depois para vocês terem uma noção do que eu digo. Dá para vocês pegarem um pouquinho de maldade no seguinte: quando você for ver um espaço vazio, sem decoração nenhuma, e não conseguir imaginar a sua festa ali, você precisar de uma montada para você imaginar a festa, já começa a ficar com um pontinho que você vai gastar um pouquinho mais para estar montando o seu sonho, porque todos aqueles itens que você está acrescentando na sua mente tem um custo. E esse custo no montante, ele às vezes é muito maior do que o aluguel do espaço. Agora, ao contrário, se você está pensando numa estrutura rústica, naquelas portas de madeiras lindas abrindo, uma estrutura amadeirada, gazebos de madeira, não adianta você escolher um espaço nem clean e nem muito clássico, porque novamente, para você transformar esse espaço num espaço rústico, você vai ter que fazer fechamentos de verde, muro inglês, né? Você vai ter que fazer fechamentos com madeira, você vai ter que criar ambientações para mudar o estilo do local. Então, quando eu chamo de cenografia, é isso, é você ter em mente qual é o seu estilo, para você ir num salão que é mais próprio para o que você está sonhando, para o que você está pensando. Se, igual eu te falei, se você não está pensando em custo, se você não importa com custo, aí você vai ver um outro tipo de estrutura. O que são as estruturas grandes, com pé direitos bem altos, com possibilidade de você entrar com andaimes para fazer montagens. Tem um vídeo muito interessante de montagem de salão, de transformação de salão da Vox de São Paulo. Montagem de evento para luxo. Clique que vocês vão encontrar. É um vídeo que mostra inúmeras pessoas trabalhando para montar um evento. É uma filmagem que foi uma filmagem de um dia inteiro, ou às vezes até de mais dias. Eu não conheço a estrutura da montagem, eu só vi o vídeo, mas dá para você contabilizar o número de funcionários que está ali empenhado em montar todo aquele evento. Em um dos vídeos deles, eu contei de curiosidade, só de andaimes são montados 4 andaimes, para vocês terem uma ideia do tanto de coisas, do tanto de itens que foi agregado ao salão. Então, se você está querendo fazer algo 100% personalizado, um salão clean e de pé direito alto vai ser o ideal para você. Agora, se você está pensando em conter os gastos, procure já visualizar naquele espaço que você está visitando algo que te agrade, ambientes que te agrade. Outra dica também é ver fotos da noiva naquele local, não foto só da decoração, foto que a noiva tirou naquele local, para você ver se aqueles ângulos que a noiva escolheu estavam no salão ou se foram ângulos que foram acrescentados no salão, tá bom? Esse item cenografia, ele tem milhões de sub-itens que a gente pode especificar melhor em um vídeo de decoração. Eu vou estar fazendo outros vídeos, inclusive já venho aqui pedir para vocês colocarem nos comentários sobre qual tipo de vídeo vocês têm interesse que eu faça. Eu tenho muita experiência nessa área toda de eventos, de montagem de eventos, casamento, 15 anos. Então coloque aqui nos comentários o que vocês estão querendo ver, que eu vou estar preparando vídeos próprios para cada um desses itens, tá bom? Este item agora, ele tem um pouco a ver com o anterior, por isso eu coloquei eles juntos, que são os ambientes. Para você estar escolhendo essa cenografia que você quer no evento, muitas vezes você vai ter que ter ambientes diferentes. E se você escolhe um salão inteiro, que ele não tem subdivisões,
você vai ter que criar fechamentos para estar montando essas segundas opções de ambientes. Então vale muito a pena já ver um espaço com essas subdivisões, com essas possibilidades de montagem. E os ambientes que você quer no seu casamento, por exemplo, você quer um ambiente só para cerimônia, você quer um ambiente para festa, você quer montar um ambiente boate separado. Então veja se esse espaço tem essa possibilidade de montar esses ambientes e qual vai ser o custo. Vá pensando no custo que você vai ter para cada um desses ambientes diferentes. Esses ambientes podem ser abertos, podem ser fechados, eles podem ser separados por uma escada, eles podem ser separados por um desnível, isso não importa. O que importa é você ver se aqueles ambientes que eles estão te oferecendo no espaço, eles se adequam à sua cenografia, à ideia que você está tendo do evento. E sempre lembrando, espaço aberto é legal, lindo, os jardins são maravilhosos, mas não considere eles como fechado, absoluto. Volto a dizer, fechamento de todo é caro e nem sempre fica bom. Por que eu vou frisar de novo que nem sempre fica bom? Não é porque nós não temos profissionais adequados, é que vamos supor que o que você mais ame no espaço seja uma fachada antiga. Imagine que você está fazendo num prédio neoclássico, desses bem tradicionais aí das cidades grandes. Aí você vai fazer um toldo na frente desse prédio. E aí o que acontece? Você tem um toldo enorme, mesmo que ele seja transparente, ele é um entulho visual, vamos dizer assim, na frente do seu prédio que você queria como entrada da festa. Perdeu toda a iluminação cênica que você estava jogando nele, perdeu todo esse efeito do impacto das pessoas chegarem e ver aquele prédio antigo iluminado. Então, a questão do toldo é uma questão que tem que ser muito analisada, ver se vale a pena você contratar e ver se tem local legal para você colocar, porque nem sempre o dinheiro vai resolver. Às vezes não tem solução, às vezes você vai ter que colocar uma coisa que não estava nos seus planos. Agora nós vamos ver a infraestrutura do espaço. O que seria essa infraestrutura? Essa infraestrutura é o que o salão oferece. Geralmente as estruturas maiores, mais profissionais, ela já te oferece bastante itens, porque são itens que com o tempo eles viram que é necessário e foram acrescentando. Então você vai precisar de uma infraestrutura boa para o buffet, você vai precisar para o som, para a música, você vai precisar para os seus convidados, como banheiros, por exemplo, área para fumante, você vai precisar de uma estrutura para você, um espaço para você ficar, um espaço para o fotógrafo, para o cerimonial, tem itens assim infinitos. Então, quanto maior a infraestrutura que ele te oferecer, anote no caderninho que esses itens podem ser interessantes na hora de você estar analisando qual espaço fechar. Claro que você não vai achar um local perfeito. Um ou outro item você pode não encontrar no salão que você está querendo muito. Mas você tem que ver se esse item que está faltando vai te dar um gasto e se você pode arcar com aquele gasto. Por exemplo, vamos citar a respeito da infraestrutura do buffet. O que o buffet precisa de infraestrutura? Ele precisa da cozinha. E ele precisa de uma cozinha fechada. Você não pode manipular alimentos numa área aberta. Ela tem que ser pelo menos coberta. Porque tem a poeira, tem o vento, uma coisa cai no chão. Tem que ter um piso estável para o buffet. O piso dessa área não pode ser gramado, porque senão cai água, molha, ele lava muito copo, vai virar barro. Você vai ter garçom entrando com o pé sujo na festa. Então o buffet ele precisa de uma estrutura de cozinha montada. Se você estiver pensando num sítio que tem uma área linda externa, mas ele não tem uma área de cozinha adequada, você contabilize o custo de, no mínimo, uma cobertura num local que tenha piso plano para este buffet, ou então é mais um gasto, você vai ter que fazer aí um tablado, né, com umas placas de MDF, coisas simples, mas tem que ser feitas.
E a infraestrutura da cozinha não é só para o buffet. Lembra que vários outros fornecedores também usam a cozinha, tá? Você usa a cozinha para um bar que você contratar, você usa a cozinha para todos os outros itens que mexem com alimentos. Hoje em dia está muito na moda os carrinhos gourmet, os pontos gourmet. E esses pontos vão precisar da cozinha para alguma coisa, vão precisar de picar fruta, vão precisar de lavar alguma coisa, carrinhos, por exemplo, de açaí, de sorvete, de picolé. Todos esses, de uma certa forma, vão precisar dessa infraestrutura da cozinha. E é interessante você estar fazendo essa análise, tá? Outra coisa que é interessante de olhar em termos de infraestrutura é o som. O som, existem milhões de possibilidades, existem muitas opções, não só de bandas, como de DJs, como de montagem, e cada uma vai ter uma demanda de energia, tá? Então você tem que ver se esse espaço tem uma infraestrutura boa para essa banda que você está escolhendo. Geralmente bandas maiores necessitam de saídas de energias especiais, são com maior capacidade. Não é só ver se chega luz, se falta luz no espaço, não. O gerador também é um item importante, que eu até gosto de falar que eu não acredito em locais que tenham gerador incluído, porque o gerador tem que ter um técnico para estar operando esse gerador. Eu não confio num gerador do local. Geralmente o gerador do local ele não tem uma capacidade grande e ele não é revisado, porque a luz falta muito esporadicamente. Então eu até gosto de contratar as empresas especializadas para o gerador por uma falta de energia. Mas existem custos para o gerador por uma falta de energia e existe custo para o gerador estar utilizando a energia que ele está te oferecendo. E são custos bem diferentes. Uma coisa é você ter um apoio para um caso específico de falta de luz. Outra coisa é você ter um fornecimento de energia já sabendo que você vai ter que utilizar aquela energia. É bem mais caro a segunda opção. Então, a estrutura de som, ela vai estar precisando desse ponto. Vale você ter mais ou menos uma ideia do tamanho da banda, do tamanho da estrutura de som que você vai estar utilizando, para você ter uma noção se aquela energia que está chegando vai ser suficiente para você. O som tem outras estruturas, que tem locais que oferecem, que também vão te economizar, que é palcos já montados, estruturas de camarim para banda, mas são estruturas que dá para ser montada e não necessariamente são usadas em todos os eventos. Vai anotando no seu caderninho todos os itens que você julga importante e quanto ele vai te custar para frente. Para quê? Para que a hora que eu chegar lá no último item, que é o custo-benefício, você ter mais ou menos uma ideia de quanto realmente você está pagando pelo aluguel do espaço. Entendeu? Eu falo isso muito porque às vezes a pessoa pensa em fazer o evento na própria casa, ou pensa em fazer o evento num sítio de alguém e acha que está economizando, e nem sempre isso é verdade. Às vezes você está gastando mais. Não cabe aqui no item infraestrutura, mas eu já vou acrescentar. Toda vez que você desloca todas as equipes de buffet, fotografia, filmagem para um local distante do centro, esse deslocamento de cada um daqueles daquelas pessoas que estão trabalhando no evento está contabilizado no custo que ele está te oferecendo. Isso não tem como ele não contabilizar, porque vai gerar um custo sim. Outro item de infraestrutura do espaço que você tem que ver é uma infraestrutura para você e para os seus convidados. O que seria isso? Banheiros adequados. Muitas vezes esses espaços alternativos, eles não têm banheiros adequados. Não vou nem citar aqui a acessibilidade, porque a acessibilidade, você pode estar fazendo um evento muito intimista que você não vai estar utilizando a acessibilidade. Eu estou dizendo em quantidade mesmo de sanitários por pessoa. Existem salões hoje em dia que estão montando banheiros, vamos dizer, unissex. Veja se sua família vai se adaptar a esse tipo de estrutura. Uma coisa é você adaptar a esse tipo de estrutura, outra coisa é a sua avó adaptar com esse tipo de estrutura. Eu sou de uma linha mais tradicional, não colocaria, não teria essa opção para mim.
porque eu acho que a gente pode gerar um desconforto com as pessoas mais velhas desnecessário, tá? A infraestrutura para você seria um apoio, um quarto onde você pode guardar as coisas, um quarto onde você pode fazer um lanche, trocar de roupa se você está pensando em trocar de roupa, porque utilizar o mesmo banheiro do espaço não é legal. Muitas vezes esse banheiro já não está 100% limpo, mesmo que tenha uma pessoa lá para limpar e você está com um vestido longo branco, então você precisa de um local adequado para você trocar, tá? Então esse local pode ser de luxo, pode ter uma sala VIP, pode ter banheiro ou não, mas que tenha pelo menos um local, um quarto, para que você possa estar fazendo essa troca de roupa e guardando os seus pertences. Geralmente o cerimonial utiliza esse espaço também de apoio para as coisas dele, que são coisas suas, que ele está guardando para você. Tá? Então essa infraestrutura é isso, é você visualizar se esse local tem todos esses pequenos itens que no decorrer da festa você vai utilizar. É claro que você não vai lembrar de todos, mas tente lembrar desses 4 que eu passei, que eles já são bem importantes: o buffet, o som para você e a estrutura de banheiro. Que é interessante você estar prestando atenção é a questão do tratamento acústico. A maioria dos salões não vai ter tratamento acústico. E aí, neste caso, você vai ter que fazer uma seleção do que realmente você pode colocar neste espaço, em relação à altura, em relação à música. Se ele tem tratamento acústico total, ele é todo fechado, nossa, você tá tranquila, dorme tranquila, porque você não tem que preocupar com isso. Alguns deles têm tratamento acústico só em alguma área específica, que é onde você vai colocar a boate. Ajuda também fica super tranquilo, você só tem que ver se a sua boate vai ser realmente ali naquele espaço fechado. E se dá para você colocar em área aberta. Muitos salões vão te falar que você pode colocar a banda em local aberto, que não tem tratamento acústico, mas aí vai limitar a altura de som e fica a festa inteira limitando a altura do som. E é aquela briga a festa inteira. O convidado querendo aumentar, a banda aumentando e o dono do salão abaixando. Então preste atenção se o local que você está fechando já teve problemas desse tipo. Geralmente, quanto mais dentro da área residencial, mais exigente é essa questão do som. Então o tratamento acústico para mim, ele vale muito. E se o salão está dentro de uma área residencial, então mais grave ainda. Uma dicasinha para você pegar aí como maldade: muitos espaços para festas te oferecem o DJ, oferece a boate montada. Nada contra, tá? Você pode te oferecer essa boate montada, mas procure saber se você pode levar o seu DJ. Porque às vezes essa boate montada, ela já está montada para que ela mesma regule a altura do som do local. E isso ninguém vai te contar, porque notícia ruim ninguém vai te dar antes de você fechar. Você vai ter que perguntar e você vai ter que pesquisar. Pergunte ao cerimonial que está te auxiliando, pergunte uma noiva que já casou no espaço, para ver se esse espaço te atende, tá bom? Muitos clubes estão em áreas muito isoladas, eles realmente não têm tratamento acústico e não tem problema de música. Mas os locais dentro dos grandes centros, principalmente essas casas de eventos dentro de bairros totalmente residenciais, que essas são as que mais vão te dar aborrecimento com a altura de som. Outro item que é importante você se atentar é a ventilação. O que seria ventilação? Seria a climatização, né? Seria você ver se o espaço tem uma ventilação adequada. Se ele tem ar-condicionado, se aquela estrutura de ar-condicionado é suficiente para aquele ambiente, na época que você vai estar casando, por exemplo, se é calor ou não. Eu tenho experiência no Sudeste, eu não tenho experiência no Nordeste, mas acredito que aí no Nordeste precisa de mais ainda, né? Que é muito quente, e talvez no Sul precise de menos. Isso cada uma vai ter que adequar a data que está casando e a região que está. Mas de uma maneira geral, aqui no Sudeste,
mesmo não sendo tão quente, é quente. Porque na hora que você aglomera as pessoas, o ambiente muda, o ambiente é outro. Então você precisa ou de ventilação ou de um ar-condicionado. Se o local já tem um ar-condicionado, tem as quantidades adequadas de ar-condicionado, não tem do que você preocupar, está garantido o clima do seu evento. Se não tem, preste atenção se tem grandes áreas de ventilação. Uma das maneiras que você vê se vai ter ventilação no espaço é ver se tem ventilação cruzada. O que é ventilação cruzada? É se eu tenho, por exemplo, uma janela num extremo e no outro extremo eu tenho uma porta ou eu tenho uma varanda. Por quê? O ar, para ele entrar, ele precisa de sair. Então, se eu só tenho uma série de portas abertas, mas o meu lado de cá é 100% fechado, ele não vai entrar. Vai vir e vai se perder, vai vir e vai se perder. Quem tá aqui nesse fundo vai ficar no calor. Então, se eu tiver uma ventilação cruzada, ou seja, se as portas e as janelas estiverem de um lado e do outro lado eu tiver uma varanda, eu vou ter essa ventilação, eu não tenho problema com o ar-condicionado. Ou então, se eu tiver num ponto muito alto, quanto mais alto, mais vai ventilar. Quanto menos prédios eu tenho em volta, mais vai ventilar. Então, quanto maior a área que eu tiver livre das janelas, além da vista ser linda, eu vou ter uma circulação de ar adequada, muitas vezes sem necessitar de um ar-condicionado. Isso dá pra gente dar uma olhadinha. Se você tiver dúvida, vá no local, no horário que você vai casar, para você sentir se tem necessidade ou não. Prestar atenção também nas coberturas, tá? Porque se você cobrir tudo com lona e estiver casando à tarde ou de manhã, misericórdia, vai estar quente pra caramba, porque aquela lona é uma tristeza. Ela esquenta demais durante o dia. Em compensação, à noite ela esfria também, ou seja, ela não te atrapalha à noite, não. Existem as coberturas próprias, que são as termoacústicas, que auxiliam tanto no som quanto no calor, mas geralmente são coberturas caras e os locais já têm elas fixas, porque é complicado você transportar, tá? Com certeza existe recursos, tá? Para você estar colocando, existe ar-condicionado portátil, existem ventiladores com umidificação portáteis, existe aquecedores também, no caso de uma área aberta e tá fazendo muito frio. Então, assim, vá se informando sobre esses itens, para mais uma vez você anotar no caderninho para estar fazendo o custo total do seu espaço. Lembre que o custo total do seu espaço não é aquele que te passou. O custo total do seu espaço é o quanto que você vai gastar para montar o que você quer naquele espaço, tá bom? E agora um item que está na moda, né, falar nele, que é a acessibilidade. A acessibilidade, para muitas capitais, é lei. Os espaços que estiverem de acordo com as leis já vai ter, você não precisa de ter essa preocupação. Mas muitas vezes você está fazendo em áreas informais. Então vale você ver se tem uma possibilidade de você colocar uma acessibilidade caso ele não tenha. Pequenas rampas de entrada, a montagem às vezes até de um banheiro especial. Isso vai muito de acordo com o que você tá, com quem você está convidando. E nesse ponto você tem uma noção boa se você vai ter deficientes, se você vai ter pessoas mais velhas sendo convidadas. Em todo casamento, pessoas mais velhas sempre vai ter. Então, assim, o ideal seria ter uma acessibilidade legal. É um item que para muitas pessoas, infelizmente, ainda é de luxo. Mas que vale você ficar atenta, tá? E ver se para você é um custo que vale a pena ou não ter no local. A maioria dos locais aqui dentro dos centros urbanos já vai ter essa acessibilidade instalada, tá? Outro item interessante para a gente estar olhando é a segurança. Segurança, porque você precisa de ter um pouquinho de paz. Eu falo que é paz no evento. Porque não tem nada mais desagradável que no meio da festa alguém pedir para anunciar no som que tem um carro sendo roubado, que tem um carro que sumiu. Isso acaba com o seu evento.
30% do seu evento vai lá fora, ver o que está acontecendo. Então, mas é um item também que não é muito caro de você repor caso o local não tenha segurança. Se você estiver fazendo um local isolado, num local que você já sabe que tem relatos de roubos de carro na rua, coloque os seguranças na rua. Eu falo que o manobrista é um luxo, você pode não querer colocar, mas o segurança você tem que colocar. Tem que colocar para a sua tranquilidade, tá bom? Um item que vai te ajudar no item de segurança é o local ter estacionamento. Eu não digo que tem que ter estacionamento para todas as pessoas, porque é muito complicado você ter estacionamento para todas as pessoas, mas ter estacionamento para as pessoas principais, aquelas que são mais próximas de você, aquelas que vão ficar até o fim. E para alguns profissionais que levam equipamentos caros, o fotógrafo, a filmagem, para que ele garanta, a pessoa que está filmando, para que ele garanta que seu evento tenha um bom funcionamento, que não tenha contratempos, ele normalmente leva uma segunda opção de máquina, ele leva uma segunda opção de várias outras coisas. E não necessariamente ele tem que descarregar tudo no salão, porque senão vai começando a ficar muitos itens no salão, no chão, no canto, em algum local. Então eles precisam de ter um local adequado para estar guardando isso. Ou um pequeno cômodo, para que ele possa estar reservando esse material, ou às vezes até mesmo dentro do carro, se ele tiver a garantia de um estacionamento fechado. Então o estacionamento fechado é muito importante ter, no mínimo, para os seus convidados próximos. Eu acredito aí que umas 10 vagas, no mínimo, seja necessário ter. Você mesmo vai utilizar o estacionamento na hora que você estiver indo embora, e a festa vai estar muito vazia na hora que você estiver indo embora, e você vai estar carregando muitos itens, muitas coisas. É legal você ter essa tranquilidade de ter um estacionamento no local. Outro item que você tem que estar atento é as restrições do espaço. Hoje em dia tem muitas restrições no espaço. Eu já tinha dito uma antes, né, que é a questão da restrição da altura do som, mas existem muitas outras restrições. Existe aquele papel picado, que às vezes você está sonhando em colocar, e a maioria tem restrições contra eles. Eles entram no ar-condicionado, eles queimam o ar-condicionado. Então, de acordo com a infraestrutura que o local oferece, você não vai conseguir colocar todos os itens que você sonha. Tem locais, por exemplo, que tem restrição de samba, de escola de samba, e às vezes isso está na sua mente que é a prioridade para você, mas você não gesticulou isso, você não disse isso para o cerimonial. Por quê? Porque a escola de samba, ela toca numa altura muito grande e vai ter problema com esses locais que tem a questão da restrição de som. As restrições eu não tenho como listar todas para vocês, então as restrições vão ser muitas opções, vão ter muitas possibilidades, cada uma com a sua região, e você vai ter que ver em cada local que você visitar quais são as restrições. Tem restrições que eu concordo com os espaços, que são restrições de segurança, né? Que são contra foguetes, contra esses efeitos de fogos, e tem restrições que vai ser de acordo com cada local. Tem local, por exemplo, vou só te dar um exemplo, que não aceita você retirar um lustre e trocar, tirar uma luminária e trocar para um lustre. Ele não aceita que você mexa no local. Então, assim, tem restrições que limitam e tem restrições que são restrições de ordem de segurança, que eu particularmente concordo com elas e acho que vocês deveriam concordar também. Mas se informe, veja direitinho quais são as restrições, para vocês não terem surpresa. Um dos itens que você deve ver logo quando você estiver escolhendo o espaço é a restrição contra os fornecedores. Tem local que restringe muito os fornecedores e às vezes o fornecedor que você quer não é um dos indicados ou não é um dos permitidos no local. É uma questão polêmica, mas vale você se informar para você evitar aborrecimento, tá bom? Outra limitação é a limitação de horário. Tem casas que limitam o horário de encerrar o evento. E às vezes esse horário é cedo. E outras limitam o horário de retirar os equipamentos.
e te cobram uma hora extra. Então vale a pena você estar se informando de todas essas restrições, de todos esses limites. Alguns limites são comuns, né, a quase todas as casas, outros não. Então se informe para não haver surpresas. Então, resumindo as restrições, vocês vão ter que se informar mesmo para vocês terem uma noção exata do que eu estou te falando. Mas é uma coisa de você prestar atenção, já deixar anotado para você não esquecer de perguntar o que é restrito neste espaço. E se for uma coisa muito mirabolante, comece a pensar em outras questões. Agora, eu deixei por último a questão do custo-benefício. O que seria esse custo-benefício? É pegar todos os itens que eu listei, colocar numa caderneta e ver o que tem no espaço daquele item e quais itens daqueles que são essenciais para você. Porque a grande pescada, né? A grande sacada do valor do aluguel do espaço é você ter em mente essa soma. Não adianta nada eu te dar um aluguel baratinho de um espaço que não tenha praticamente nenhum daqueles itens, porque tudo que você leva para o local tem o custo do aluguel, tem o custo do frete, tem o custo do instalador, tem o custo de uma pessoa estar ali para conferir todos aqueles itens. Então, quanto mais itens, quanto mais coisas você tiver que deslocar, não tenha dúvida, o seu evento vai ter um custo maior. E cada local vai te gerar um custo e um benefício que você vai ter que fazer essa análise. Eu gosto muito de frisar a questão do sítio, porque é muito comum a pessoa às vezes ganhar um sítio de alguém e ter que fazer toda a infraestrutura. Muitas vezes é mais fácil você ter um lote vago no centro da cidade, que pelo menos você não paga o deslocamento, que é tanta coisa para você levar, deslocar, quilometragem longa, que na hora que você somar, alugar um espaço era mais barato. Outro item é quando você troca de cidade. Qual que é o custo-benefício de você trocar de cidade? Tem o sonho, que esse você não vou tirar de você, você faça aquele que você quer, porque é ele que você vai ter guardado nas fotos, na filmagem, na lembrança. E ele conta muito, sim. Se seu sonho é casar numa cidade histórica, vá em frente, faça uma pesquisa de custo, veja a viabilidade, mas leve em conta o deslocamento das pessoas, leve em conta o que você pretende com esse casamento, quem que você pretende alcançar nesse casamento. Muitas vezes você quer limitar o público e casar fora da sua cidade é uma boa solução. Você realmente consegue fazer uma festa de luxo com o público limitado e acaba concentrando naqueles convidados que eram os mais importantes para você. Isso é muito válido, porque cada pessoa tem um sonho, cada pessoa tem uma necessidade. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que seja, por exemplo, dono de uma escola. Imagina uma pessoa dono de uma escola muito grande, essa escola tem várias subdivisões, ela tem inúmeras pessoas que não tem como ela não convidar, ela quer convidar todo mundo. Então, às vezes, ela fazer o casamento dela ou da filha dela numa cidade fora da cidade da escola seja interessante, porque ela leva para essa cidade só realmente o público que ela quer no casamento e faz realmente uma festa íntima, né? Que está muito em moda agora, que são as festas menores. Então, qual é o seu sonho? O que você pretende com o evento? Quem que você quer oferecer conforto? Quem que você quer agradar? Eu falo que num casamento você tem que agradar não só você tem que agradar os convidados também, porque é uma festa de confraternização familiar e a família toda tem que estar satisfeita. Claro que você não precisa de pensar em pormenores de familiar, não. Eu falo a questão como um todo. Vou voltar a dar um exemplo de um evento, por exemplo, em local atípico. Eu quero fazer o meu casamento em Tiradentes, que está muito na moda, ou então na praia, que está muito na moda. Ah, mas eu sonho em casar na igreja também. Aí eu pego e marco
uma igreja no centro da cidade e marco a festa em uma pousada. Dois interesses diferentes. Eu estou trazendo pessoas que nunca foram naquela cidade. Você vai ter convidado perdido. Isso é fato. Você vai ter convidado que vai perder no caminho. Isso se o local que você escolher tiver internet, já ajuda muito. Agora, se não tiver internet, for um sítio, for uma área aberta, aí é que é mais complicado ainda. Porque a pessoa não pode contar com o Uber, a pessoa não pode contar com o Waze, a pessoa não pode contar com o meio que a gente tem hoje em dia de se localizar, que é a internet. Então, tudo tem que ser pensado para que seu evento seja um sucesso. Uma das coisas que é comum nas grandes cidades são os pacotes. São os espaços que já têm tudo incluído. Muitas vezes são opções interessantes. Tem prós e tem contras. Eu vou ditar os prós e os contras na minha opinião e vocês decidem. Os contras. Existe um limite muito grande dos fornecedores. Você fica preso, principalmente os que te oferecem pacotes que são exclusivos. Não pode abrir mão dos itens. E às vezes você quer trocar um fornecedor. Outro item que pode ser um agravante é a questão do custo na mão de uma única pessoa. Você vai colocar todo o seu investimento na mão de uma única pessoa. E já aconteceu casos aqui em BH e com certeza em várias capitais aí do Brasil, dos canos, né? Das pessoas que fecham a empresa e desaparecem, some. Então o que eu indico? Eu indico as pessoas que gostarem desse tipo de padrão de pacote incluído, que elas façam uma investigação mesmo. Jogam no Reclame Aqui, jogam no Google, para vocês verem a índole da empresa, pede referência. E o mais importante, se o dono do espaço, ele é dono do imóvel, a chance dele sumir é muito pequena, porque o imóvel tem um valor muito mais alto que o que você está pagando pelo evento. Então, são garantias que vale você tá olhando. Você está colocando tudo na mão de um grupo, de uma equipe. Pode ser uma equipe de muito sucesso, mas também pode ser de muito fracasso. Então, a minha principal dica é a questão da idoneidade mesmo. Agora, qual que seria a vantagem? A grande vantagem é que toda vez que um espaço está te oferecendo um pacote, a probabilidade dele estar te oferecendo um pacote com um preço melhor do que você olhar isoladamente é grande. Porque você tem uma importância para um buffet. Uma casa de festas que vende festas para várias noivas tem outra importância para o buffet. Isso é fato. Então, se eu tenho um serviço de buffet e eu estou prestando serviço para uma específica casa de festas, eu só mando para ali o que eu tenho de melhor. Melhor que eu digo, não é de serviço, é de funcionário, é de maîtres, é de alimentos. Se eu tiver que mandar alguma coisa extra, eu vou mandar para eles, para agradar esse salão de festas. Então acaba que indiretamente você está ficando com todos esses benefícios. Qualquer serviço incluído. Normalmente, quem tem um espaço, ele inclui itens no espaço dele para oferecer um pacote atrativo para o cliente. Muitas vezes o cliente não enxerga essa atração justamente por estar vendo um montante alto de valor. Mas se ele for ter paciência de olhar tudo picadinho, ele vai ver que é quase sempre um bom negócio. Agora, se você tem restrições contra fornecedores ou você gosta muito de fornecedores específicos, veja a questão da restrição do espaço, né? Porque às vezes vai ser contra o que você está pensando. Igual eu disse, de um modo geral, tem muitas vantagens ter os itens incluídos numa empresa e tem muitas desvantagens. Vale você investigar e descobrir qual é a melhor opção para você. Outra vantagem de quando está tudo incluído é o trabalho que você tem, né? De fazer seleção, de pesquisar
E pequenos detalhes, por exemplo, você comprou um bem casado, tá mandando entregar lá naquele local, geralmente o local que tem uma infraestrutura maior, que ele já tá com mais coisas suas naquele local, ele vai receber esse bem casado para você, ele vai assinar, ele vai entregar. E se for um clube, por exemplo, que o funcionário que está lá na portaria não for um funcionário que está contratado para você e sim para o clube, ele não vai receber, ou vai receber e vai sumir com a encomenda, igual eu já vi muitas pessoas queixando. Ou então pior, na hora que está desmontando o evento, os seus fornecedores foram embora e ficou itens para serem recolhidos, Deus dará. E eles somem, eles viajam e você não encontra e você vai ter que pagar para repor. Então tem essa grande vantagem. Qualquer coisa que você largar num salão de festas exclusivo de eventos, a probabilidade de você voltar lá e encontrar esse item é boa. Se você largar num clube, no outro dia o clube é usado por milhões de pessoas, não tem nem como ele te dar esse feedback, vai sumir e nem ele vai saber quem foi, nem quem te contratou vai saber, quem você contratou vai saber quem foi que sumiu. Então é um item importante para você estar colocando na listinha de custo-benefício. Eu tô aqui então totalmente disponível para dúvidas, para dicas, para críticas, para tudo. A ideia de eu criar o canal foi para ajudar a noiva, a debutante, a formanda. Eu tenho muita experiência em eventos, eu consigo abranger bastante itens, consigo dar muitas dicas, mas eu preciso que você me fale qual a dica que você acha importante para que eu faça um estudo, faça um trabalho, para que eu faça uma pesquisa para eu trazer o melhor para você. Tá bom? Então deixa aqui nos comentários qual dicas vocês têm curiosidade ou se interessam em saber, e eu vou estar lendo com muito carinho e vou estar respondendo na medida do possível e montando os vídeos. Gostaria de agradecer muito a agência de convites aqui de Belo Horizonte, porque ela é que criou a logomarca para mim. Agradeço muito a Priscila, ela é ótima. Podem contar com ela. Agradeço também o Otacílio, que é um excelente fotógrafo que está editando os vídeos. E é isso, tá bom? Agradeço a você que está me ouvindo até agora. E um forte abraço e até os próximos vídeos.